Olá, meus queridos alunos do Faz Questão Concursos, professora Reni Oliveira chegando para a gente fazer a nossa revisão. A aula de hoje é uma aula muito especial. É uma aula onde eu separei para você os principais pontos de legislação que podem aparecer aí na sua prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E eu quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal do Faz Questão, ficar acompanhando a gente lá nas redes sociais. Por quê? Porque vai ter muitos concursos bons na sequência, né? Depois de TJPE, vem muita coisa boa por aí. Vai ter concurso unificado aqui do estado de Pernambuco. Vai ter a Assembleia Legislativa de Pernambuco agora em 2026. Então, a gente tem uma perspectiva excelente. O Faz Questão vai continuar trabalhando com esses concursos aqui específicos da nossa terrinha, Pernambuco. E eu conto com vocês, tá certo? Conto com vocês nessa. Sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho, porque está tudo sendo feito com muito carinho para garantir a aprovação de vocês, né? E que ela aconteça o mais breve possível. A aula de hoje, como eu falei para vocês, é uma aula muito especial. Eu separei para vocês pontos importantíssimos que eu quero que todo mundo leve e esteja bem fresco na sua mente na hora de fazer a sua prova do TJ que está chegando, não é verdade? Aqui está o meu Instagram, renioliveira.prof. Eu peço que você me siga também lá no nosso YouTube, tá? Porque eu tenho algumas aulas que são específicas lá no meu canal do YouTube. Para você encontrar, basta você digitar aqui renioliveira.prof e você encontra sem maiores problemas o nosso canal do YouTube e tem acesso também ao conteúdo exclusivo da Prof. Vamos embora, vamos começar. Bom, inicia o nosso estudo com a nossa Lei 6123, que é o Estatuto dos Servidores aqui do Estado de Pernambuco. Lá no artigo 2º do nosso Estatuto, vocês vão ver algumas definições, tá? Essas definições são bem importantes para você levar para a sua prova. Por exemplo, você vai ter a definição de cargo, e você tem que lembrar as características do cargo público aqui no nosso estado. O cargo público ele tem que ser criado por lei, ele tem que ter denominação própria, ele tem que ser pago pelos cofres do estado, né? E ele tem que ter o quê? O número certo. Essas são as características dos cargos aqui no nosso estatuto. E essas são definições, e a gente também tem outras definições no artigo 2º. Por exemplo, a definição de classe. Sempre que vocês encontrarem classe na sua prova, você tem que lembrar disso daqui, ó, conjunto de cargos iguais, tá? Classe é o conjunto de cargos iguais quanto à natureza, grau de responsabilidade e complexidade das atribuições. Então, você vai associar classe a conjunto de cargos iguais, tá? Quando vocês virem falar em série de classes, aí vocês vão associar a conjunto de classes semelhantes, tá? É um conjunto de classes semelhantes quanto à natureza, grau de complexidade e responsabilidade das atribuições, constituindo a linha natural de promoção do funcionário, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em grupo ocupacional, aí vocês vão lembrar de conjunto de série de classes e classes únicas. Então, observe aqui. Preste atenção aqui. Classe é um conjunto de cargos. Série de classes é um conjunto de classes semelhantes. Grupo ocupacional é o quê? É um conjunto de série de classes, tá? E serviço é o quê? É a justaposição, serviços, é a justaposição de grupos ocupacionais. Então, vocês estão observando aqui que um conceito se refere ao outro, não é verdade? Grupo ocupacional é o conjunto de série de classes e classes únicas, de atividades profissionais correlatas ou afins quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimento aplicado em seu desempenho. Já serviço vai ser a justaposição de grupos ocupacionais, tendo em vista a identidade, a similitude ou a conexão das respectivas atividades profissionais. Então, o que é que eu quero que você lembre para a sua prova, caso apareça algum desses conceitos? Classe, conjunto de cargos. Série de classes, conjunto de classes semelhantes. Grupo ocupacional, conjunto de série de classes. E serviço é a justaposição de quê? De grupo ocupacional. Pensando dessa forma, fica bem fácil de acertar esses conceitos, caso eles venham, né, na prova de vocês. Aqui nós temos as formas de provimento, tá? As formas de provimento.
na nossa Lei 6123 de 68. Professor, o que é uma forma de provimento? Forma de provimento nada mais é do que uma forma que você tem de ocupar um cargo público. Provimento, forma de provimento, nada mais é do que um ato administrativo. Por isso que a gente tem várias formas. São várias formas de quê? De preencher um cargo público. E aqui, ó, vocês vão memorizar o quê? O NOPRO-REI. Aproveita para rever a transferência. Olha o nosso reizinho aqui, ó. Falou em forma de provimento, NOPRO-REI, aproveita para rever a transferência. No, de nomeação, PRO, de promoção, REI, de reintegração, aproveita, de aproveitamento, rever, de reversão, e também a gente tem a transferência, que é transferência mesmo, tá? Esses conceitos aparecem muito, muito, muito nas questões de 6123 e a gente vai trabalhar, vou relembrar com vocês os principais deles agora. Lá no 66 do nosso estatuto, nós temos a reintegração. As bancas costumam confundir bastante, trocar para o candidato reintegração com reversão. Mas agora eu vou te ensinar uma dica que vai fazer com que você, ó, não misture de forma alguma. Reintegração, você vai ver que tem reintegração, tem um I. Você vai lembrar, esse I vai fazer você lembrar da palavra ilegal. Ilegal. Por quê? Porque a reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ilegalmente ele reingressa ao serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Se a questão te falar que a reintegração é somente para demissão ilegal, aí você vai lembrar que não, tá? Você vai lembrar que exoneração ilegal também é cabível de reintegração e que esse servidor ele vai ter o ressarcimento de todas as vantagens, né, que eram devidas e que ele deixou de receber por causa desse afastamento que foi gerado o quê? Por uma ilegalidade. Então, o I de reintegração vai fazer você lembrar da palavra ilegal. Artigo 73, reversão. Quando vocês virem falar em reversão, este V vai fazer você lembrar de vovô e vovó, tá? Por quê? Reversão nada mais é do que o reingresso no serviço público do servidor que estava aposentado. E essa reversão ela pode acontecer em duas situações. A primeira delas é quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Imagine que um servidor ele é aposentado por invalidez. Então, o motivo que deu causa a essa aposentadoria foi o quê? Porque o servidor já era considerado inapto devido à sua saúde, né? E resolveram aposentar por invalidez. Imagine que a doença desse servidor posteriormente foi curada e ele ficou caladinho, vivendo a vida normalmente dele, né? Porque ele foi aposentado. Então, entenda, os motivos que deram causa para essa aposentadoria, que no caso era a doença, ela não existe mais. Então, não existem mais motivos que justifiquem que esse servidor permaneça aposentado. Então, o que é que vai acontecer? A administração pública vai dizer, meu filho, volte a trabalhar, porque os motivos que geraram essa sua aposentadoria agora são insubsistentes, tá? Esta é a primeira hipótese, tá? Então, o servidor, ele vai ter que retornar. Mas existe um outro caso que é por interesse e requisição da administração, respeitada a opção do servidor. Nesse caso é o seguinte, é a administração que por uma necessidade própria, por exemplo, falta de pessoal, ela resolve chamar aqueles que já estão aposentados a retornar ao trabalho. Então, esses aposentados, eles vão ganhar o quê? Eles permanecem recebendo a sua aposentadoria normalmente, mas eles vão receber um adicional de 50% do valor dos vencimentos e vão retornar ao trabalho. Aí aqui, ó, tem o seguinte, respeitada a opção do servidor. Por quê? Porque ele pode muito bem não querer mais retornar. Então, ele opta se quer voltar ou não. Lembrando que a reversão, ela tem prioridade sobre nomeações novas. Por quê? Porque sai muito mais barato, não é verdade? Você pagar um adicional de 50% e ter o servidor trabalhando do que você contratar, né? Do que você fazer um concurso público para que novos nomeados venham trabalhar, não é verdade? Então lembre-se disso, tá? A reversão ela acontece nessas duas hipóteses.
Lá no artigo 95, a gente tem o seguinte: o funcionário estável, no caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo pelo poder público, será posto em disponibilidade remunerada com os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Eu sempre faço analogia para vocês na aula da disponibilidade com o aproveitamento. São conceitos intimamente relacionados. O aproveitamento, que está lá no 69, ele é forma de provimento. Olha aqui, ó, aproveitamento. E ele é o retorno da atividade do funcionário que estava em disponibilidade, tá? Quais são as situações, professor, em que um servidor pode ficar em disponibilidade remunerada, ou seja, ele fica sem trabalhar, porém ele recebe o quê? Os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ele poderá ficar em disponibilidade nos casos de extinção do cargo, desnecessidade do cargo ou também nos casos da reintegração, que, a depender da situação, ela pode fazer com que o ocupante entre em disponibilidade. Então, o aproveitamento nada mais é do que o retorno à atividade do funcionário que estava como professora em disponibilidade. E esse aproveitamento vai ocorrer que em cargo igual ou equivalente pela sua natureza e vencimento ao cargo anteriormente ocupado. Lá no 76, nós temos a transferência. A transferência, no nosso estatuto, acontece no caso de readaptação do funcionário para cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual atendida à conveniência de serviço. Então, para a gente, aqui no nosso estatuto, transferência nada mais é do que a readaptação do funcionário que sofreu alguma limitação na sua capacidade física ou intelectual. Imagine que o servidor, ele é o quê? Ele, por exemplo, é escrivão de polícia. Então, uma das suas atribuições principais é a digitalização, não é verdade? Esse servidor, ele sofre um acidente e ele perde uma das mãos. Então, essa atribuição de ser escrivão de polícia, ele já não vai conseguir desenvolver tão bem. Então, o que a administração vai fazer? Ela vai readaptá-lo, ou seja, ele vai ser direcionado para desenvolver algum outro serviço que seja o que compatível com a sua limitação, que no caso é uma limitação física, porque ele perdeu uma das mãos, tá? Então, a transferência para a gente aqui no nosso estatuto, ela está intimamente ligada ao quê? À readaptação do funcionário para, né, um cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual, atendendo sempre à conveniência do serviço. E aqui eu trouxe 3 conceitos, né? Nomeação, deixa eu pegar um rosinha aqui, nomeação, posse e exercício. A nomeação é o que acontece primeiro dos 3. A nomeação acontece quando sai aquele seu nominho lá no Diário Oficial, que Deus queira que seja em breve, né, não? Apareceu o nome no Diário Oficial, você vai tomar o quê? Posse, tá? Você vai tomar a posse. E a posse, ela vai ser feita no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 180, e é possível, tá? A posse por procuração nos casos em que a pessoa esteja fora do estado, por exemplo. O que é que eu quero lembrar para vocês? Aqui a gente já viu que o primeiro que acontece é a nomeação, depois é a posse. Não é verdade? A posse, gente, é o ato que completa a investidura no cargo público ou órgão colegiado. Eu sempre digo assim nas minhas aulas: investidura. Quando você vê essa palavra investidura, você vai lembrar de vestir uma roupa. É no momento da posse que você se investe no cargo público. Tomou posse, você é servidor público. Então, o que é que acontece se você não tomar posse? Se você não tomar a posse, veja, você foi nomeado, ok. Mas imagine que você não tomou a posse. O que é que acontece? Quando você não toma posse, você renuncia ao direito de quê? De nomeação decorrente do concurso, salvo por força maior devidamente comprovada. Então, nada mais é do que você não tomou posse, você está renunciando àquele provimento de nomeação. Você está recusando, certo? Agora, lembra que eu já falei para vocês que quando você toma posse,
você vira o servidor público. Por quê? Porque para o nosso estatuto, a posse é o ato que completa a sua investidura. Então, caso você seja nomeado, caso você tome posse, mas você não entre em exercício, ou seja, você não comece a trabalhar, você vai perder o cargo, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Aqui você perde o cargo. Por quê? Porque aqui, vocês vão lembrar, aqui você já era servidor público. Então, se você tomou posse e não entrou em exercício, você perde o cargo, tá? Você perde o cargo. E qual é o prazo, prof, para você entrar em exercício? 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Preste atenção que vão querer te confundir na hora da prova, tá? Uma parte muito importante do nosso estatuto é a parte das licenças. Nós temos várias licenças previstas na nossa Lei 6123, no nosso estatuto, e eu trouxe aqui um recorte para você, mas eu sugiro que você dê uma revisada em todas as licenças lá da nossa Lei 6123, porque pode ser realmente objeto de prova. Essa daqui que eu trouxe para vocês é a licença premium, que ela de fato um prêmio na vida do servidor. Ela, você vai fazer o seguinte, você vai associar licença premium, a palavra decênio. O que é decênio, professora? Decênio são 10 anos de serviço efetivo prestados ao Estado. Então, é uma licença que é uma premiação. Se você trabalhar 10 anos ininterruptos, tá? Ininterruptos no serviço público, você tem direito a 6 meses de licença premium. Que delícia! Esses meses, eles podem ser parcelados, tá? Você pode tirar, dividir em parcelas não inferiores a um mês, tá? Então, você pode aí parcelar a sua licença premium. E o melhor tá aqui, ó. Quando você tira a licença premium, você tem direito, né, a todas as vantagens do seu cargo efetivo. Ela é realmente um prêmio, tá certo? E o que é que precisa, professora, para tirar a licença premium? Você precisa estar em cargo efetivo e não estar mais no estágio probatório, certo? Completou os 10 anos, você vai tirar tirar a sua licença premium. Gente, desculpa, acabei me confundindo aqui. Licença premium, você precisa estar no cargo efetivo e você precisa ter 10 anos de serviço, tá? 10 anos de serviço. Bora voltar aqui para a licença de tratamento de saúde. Poderá ser concedida a licença para tratamento de saúde do próprio servidor, tá? Do próprio servidor. E ela pode ser pedida ou ela pode ser concedida de ofício. O prazo máximo para tratamento de saúde do servidor é de 24 meses. Mas a gente tem uma exceção. Nos casos considerados recuperáveis pela junta médica, eles podem ter a licença prorrogada. Como assim, professora? Eu trouxe essas duas licenças aqui, licença para trato da saúde do próprio servidor e também a licença para motivo de doença em pessoa da família. Por quê? Quando a gente está falando da licença para o próprio servidor, o prazo máximo é de 24 meses, salvo nos casos em que for considerado curável pela junta médica. Como assim? Imagine que um servidor está passando por um problema de saúde e ele tem uma estimativa de cura. Então, ele vai ficar curado após o tratamento. Porém, esse tratamento é de 3 anos. Então, veja, o prazo de 3 anos extrapola o que a nossa lei diz, que é 24 meses. Mas é um caso curável, não é verdade? Então, nesse caso, vai se abrir a exceção e essa licença ela pode ser prorrogada por mais de 24 meses, tá? E outro ponto muito bom, muito importante aqui da nossa licença para tratamento de saúde do servidor é que ele vai permanecer recebendo os seus vencimentos integrais, tá? Para cuidar de sua saúde. O objetivo aqui que a administração quer com isso é o quê? Permitir que o servidor fique curado e assim retorne ao serviço. Agora, quando a gente fala da doença, da licença por motivo de doença em pessoa da família, você tem que atender a alguns critérios, tá? Os parentes, tá? O parentesco deve ser apenas até o segundo grau, em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, mas sempre no
segundo grau, tá? E também pode ser concedida para a pessoa que viva às expensas do servidor, tá? E também que conste dos assentamentos pessoais do servidor. Aqui a lei é categórica, tá? Ela diz que não excederá 24 meses. Vocês viram que no caso do tratamento de saúde, a gente pode ter essa prorrogação. Aqui a lei diz para a gente que ela não excederá 24 meses e ponto final. O mais importante nessa lei é esse escalonamento aqui. Quando ela tiver até 3 meses, o vencimento do servidor vai ser integral, ou seja, enquanto essa licença tiver a duração de 3 meses, ele vai receber a sua remuneração integral, tá? Agora, do quarto ao 12º mês de licença para cuidar, né, de doença da pessoa da família, esse servidor ele só vai receber o quê? Metade do vencimento. Já do 13º ao 24º mês, essa licença, ela é sem vencimentos, tá? Então, aqui existe esse escalonamento de remuneração, coisa que não existe, tá? Quando a gente está falando da licença para tratar da saúde do servidor, que vai ser sempre integral. Aqui eu trouxe para vocês o que dispõe o artigo 190, que fala sobre a vedação da acumulação remunerada, tá? Para o nosso estatuto aqui, ó, isso está dentro da Constituição, tá? É constitucional, sim. É vedada a acumulação em regra, tá? Em regra, é vedada a acumulação de cargos, exceto nessas situações aqui, ó. Um cargo de juiz e um de professor, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Nos casos de acumulação ilícita, o que é que o nosso estatuto diz? Se essa acumulação ilícita for de boa-fé, o servidor vai poder optar por um dos cargos. Agora, se essa acumulação ilícita for de má-fé, professora, como é que vai se apurar se essa acumulação do servidor for de má-fé ou de boa-fé? Não sei, não é não é um problema para a gente aqui que está achando servidor. Vocês precisam saber apenas disso, tá? Se a acumulação for ilícita de má-fé, o servidor vai fazer o quê? Ele vai perder, tá? Ele vai perder todos os cargos. Para a gente é suficiente saber disso. Aqui eu já entro nas penalidades disciplinares, assunto importantíssimo. Fizemos questão sobre isso já. E vocês têm que ficar atentos nessas penalidades que estão previstas lá no 199 do nosso estatuto. Vamos lembrar rapidinho um pouco sobre cada uma delas. A repreensão, gente, é a pena mais leve que nós temos, tá? Tá lá no artigo 201 do nosso estatuto. Vocês têm que lembrar que ela vai ser aplicada por escrito, tá? E vai acontecer uma repreensão nos casos de quê? De desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, tá? Dos deveres do servidor. Lá no artigo 202, você já vai ver o disposto sobre a multa. Na verdade, sobre a suspensão, não é verdade? Aqui, ó, suspensão está no 202. E a multa vem disciplinada no parágrafo único do 202, que diz o seguinte: quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, ou seja, a pena de suspensão, poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia do vencimento, obrigando o funcionário, vou colocar aqui vencimento, obrigando o funcionário ao quê? Permanecer no serviço. Então, veja o que é que você acha que é mais interessante para a administração. Somente aplicar a penalidade de suspensão e deixar o servidor em casa ou tocar, ó, aonde mais dói? Retirar 50% do vencimento dia e mandar ele trabalhar da mesma forma. Muito pior, não é não? Então, quando for interessante para a administração, quando for conveniente, o que ela vai fazer? Ela vai trocar a pena de multa. Na verdade, ela vai converter
a pena de suspensão em multa, tá certo? Isso está lá no 202, parágrafo único do nosso estatuto. E a suspensão, professor, em que casos mesmo eu vou usar a suspensão? Primeira coisa que você tem que lembrar sobre a suspensão, ela não excederá 30 dias, tá? Ela não excederá 30 dias de suspensão. E ela vai ser aplicada nos casos de falta grave. Lembre-se, falta grave é o quê? Suspensão. Reincidência punível em falta, né? Reincidência em falta punível com a pena de repreensão. Foi reincidente na repreensão, leva a suspensão, tá? E também vocês têm que ver o que está lá disposto no 194, itens 2, 3, 9 e 12 do artigo 194. E quais são, professora, essas situações aí do 194 que você listou para a gente agora? Referir-se de modo depreciativo em informação parecer ao despacho, retirar sem prévia autorização da autoridade qualquer documento ou objeto da repartição, autuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando tratar o quê? De benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e também cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados. Então, o que é que eu recomendo para você fortemente? Memoriza, gente, memoriza aqui, ó, os casos de suspensão, tá? Porque aí é meio caminho andado, de verdade. Facilita demais. E vocês vão ver que é muito mais fácil memorizar. Porque aqui, ó, quando vocês falarem, quando a gente falar aqui, deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil, em destituição de função, você tem que lembrar do que está lá no 203, que fala o seguinte: a destituição de função terá por fundamento o quê? A falta de exação. Falta de exação do cumprimento do dever. A falta de primor, a falta de rigor é uma pessoa que faz o serviço de qualquer jeito, tá? Então, destituição de função, você vai associar a falta de exação, e aqui já foi. Agora, demissão não. Demissão tem muitas hipóteses de demissão. Estão lá no artigo 204. E o que é que você tem que pensar? Aqui são infrações gravíssimas, tá? Infrações gravíssimas. Vocês viram que falta grave é aqui, ó. Falta grave é suspensão. Aqui são muito graves. Sempre que envolver dano ao erário, né, dilapidação dos cofres públicos, tudo que tem a ver, corrupção, por exemplo, corrupção passiva, crime contra a administração pública, insubordinação grave em serviço, revelação de segredo conhecido em razão do cargo, e também a reincidência em falta que ensejou o quê? Suspensão por mais de 30 dias. Essa aqui é importante, tá? Vai ser aplicada a demissão também em reincidência de falta que deu origem à aplicação de pena de suspensão por 30 dias, tá? Isso aqui também vai ensejar a demissão. Então, leiam as hipóteses do 204, tá certo? São muitas hipóteses, mas vocês lembram sempre: corrupção passiva, improbidade administrativa, enfim. Deem uma olhadinha depois. E também a gente tem a cassação de aposentadoria e disponibilidade, que está lá no 207 do nosso estatuto. Quando a gente fala em penalidades disciplinares, a gente tem que lembrar que algumas pessoas, apenas algumas pessoas, são competentes para quê? Para aplicar essas penalidades. Aplicação de penalidades. Aí, o que é que vocês têm que lembrar? O governador, ele pode tudo. Ele pode aplicar todas as penas, tá?
e privativamente demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, entendam o seguinte: ele aplica todas, mas demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, só o governador. Só o governador. Certo? Agora, secretários de Estado, chefes dos órgãos diretamente subordinados ao governador, eles podem aplicar todas as penalidades, salvo quem? Aquelas que são privativas de quem, gente? Do governador. Não é verdade? Todas as outras ele pode aplicar. E os diretores de repartição, professora? Os diretores de repartição, eles só podem aplicar repreensão, tá? Que é aquela que mais branda, na verdade. E a suspensão somente até 8 dias, tá? Diretor de repartição só pode aplicar as penas de repreensão ou suspensão até o prazo máximo de quantos dias, professora? 8 dias, tá? E aqui, para a gente dar prosseguimento à terceira parte, né, da nossa revisão sobre o Estatuto, eu trouxe um pouco, algumas disposições sobre o nosso processo administrativo na nossa lei 6123. Veja só, o que é um processo administrativo? Nada mais do que uma apuração de uma irregularidade que aconteceu no serviço público e que, portanto, deve ser o quê? Apurada. Para a gente, o processo administrativo, né, na nossa lei 6123, ela vai compreender o quê? A sindicância e também o inquérito administrativo. Então, são duas partes diferentes, tá? A sindicância, ela será instaurada em que situação, professora? Quando a falta funcional não se revela evidente, ou seja, você não sabe de fato o que foi que aconteceu, ou então quando for o que incerta a autoria. Aí, isso vai dar cabimento para a gente instaurar o quê? Uma sindicância. A sindicância está lá aqui, ó, no 218 do nosso estatuto. E quando vocês pensarem em sindicância, vocês têm que pensar em dois funcionários, tá? Esses dois funcionários, eles vão ser designados mediante despacho da autoridade que determinar a instauração da sindicância. E ela deve ser concluída no prazo de 20 dias úteis, tá? Esse é o prazo. Professora, quais são as consequências que uma sindicância pode ter? A sindicância, gente, ela pode resultar em um arquivamento. Imagine que foi investigado, tudo que tinha de ser investigado foi. Só que não acharam indícios, não procedia a denúncia. Então, o que é que vai acontecer? Arquivamento, tá? Arquivamento. O que é que uma sindicância também pode ensejar? A aplicação de quê? De penalidade de repreensão e suspensão por até 15 dias. E eu sempre chamo a atenção de vocês para prazos, tá certo? A sindicância pode resultar em uma penalidade de repreensão ou suspensão por até 15 dias. Aí eu te pergunto, olha só, o diretor de repartição pode aplicar uma pena de repreensão até quanto? Só até 8 dias. Veja aqui, ó, só até 8 dias, tá? Porém, uma sindicância pode resultar em uma suspensão por até 15 dias. Mas vocês lembram que o quê? A suspensão, ela pode ser, ó, até 30 dias. Mas nos casos de uma punição de suspensão que foi gerada por uma sindicância, o prazo máximo dela é de 15 dias. Não vamos confundir, tá? E outra coisa que pode decorrer de uma sindicância é o que? A abertura de um inquérito administrativo. Ou seja, primeiro a gente foi para essa etapa aqui, depois a gente passou para cá a fase do inquérito, tá certo? Então, a sindicância pode ensejar o quê? A abertura de um inquérito administrativo. Quando vocês forem pensar, eita, tá repetido aqui, tá repetido. Quando vocês forem pensar em um inquérito administrativo, vocês têm que pensar o seguinte: essa autoridade competente,
né, que é o quê? O governador, o secretário de Estado ou os diretores de repartição, essa autoridade competente, ela vai designar o quê? Uma comissão. E essa comissão vai ser composta por 3 funcionários, tá? 3 funcionários que serão designados pela autoridade competente. Quando a autoridade competente fizer a designação da comissão, ele também vai indicar aquele que será o quê? O presidente. Vai indicar aquele que será o presidente dessa comissão. E este presidente desta comissão, ele vai designar mediante o quê? Portaria, um servidor público, de preferência seu subordinado para exercer o quê? As funções de secretário, tá? Então, basicamente é isso. Qual é o prazo, prof? O prazo de conclusão do inquérito administrativo, 60 dias, tá? 60 dias. E esses dias são úteis, professora? São úteis. Aqui, 60 dias úteis, admitidas a sua prorrogação por igual prazo, quanto as circunstâncias o exigirem. 60 dias úteis, tá? 60 dias úteis. Aqui, ó, vocês têm que lembrar que são quantos dias úteis? 20 dias úteis para sindicância e 60 mais prorrogado, né? Podendo ser prorrogado por mais 60 dias úteis no caso de inquérito administrativo. Certinho? Então, caso, né, esse prazo tinha passado e esse inquérito ele não tenha sido concluído, vai acontecer a dissolução dessa comissão, devendo a autoridade proceder a uma nova designação, tá? Então, basicamente, é isso daqui que eu gostaria que vocês relembrassem sobre nosso inquérito administrativo. Deixa eu aparecer aqui na tela. Ufa, foi muita coisa, né? Encerramos aqui a parte do Estatuto dos Servidores aqui de Pernambuco e agora a gente vai entrar no PJE, no Processo Judicial Eletrônico, para a gente fazer uma revisão bem massa. Bora lá, começar. Artigo 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico. Gente, intimações, citações e notificações, inclusive, tá, as da Fazenda Pública, vão ser feitas por meio eletrônico. E o parágrafo 1º diz o que para a gente? As citações, intimações, notificações e remessa que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas o quê? Vista pessoal. Eu falei parcial, professora? Não. Eu falei o quê? Acesso à íntegra, tá? O acesso à íntegra é considerado vista pessoal. Estamos aqui, ó, entrando no nosso PJE. Então, lembre-se, citações, intimações, notificações e remessas, quando fornecerem acesso às íntegras, né? A íntegra dos autos vai ser considerado o quê? Vista pessoal. Para todos os efeitos legais. E aqui, ó, eu separei o artigo 5º, tá? Que diz o seguinte: a distribuição dos processos se realizará de acordo com os pesos atribuídos. Aqui eu já estou entrando em outra temática, porque está corrido, porque é muita coisa. Gente, já estamos o quê? Com 38 minutos de aula. E agora que eu comecei o PJE, para vocês verem o tanto de coisa que a gente tem que ver hoje. Aqui eu estou falando da distribuição dos processos, tá? Imagina aqui que foi distribuída a petição inicial. Como é que esse processo vai ser distribuído, tá? Isso aí fica a cargo do nosso PJE. E o que é que diz o artigo 5º? A distribuição dos processos se realizará de acordo com os pesos atribuídos, dentre outros, as classes processuais, os assuntos do processo e a quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir uma maior uniformidade na carga de trabalho de magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade na distribuição. O que é que ele quer dizer isso, senhores? O que é que ele quer dizer? Veja só, temos um processo aqui, tá? Esse processo ele vai ser distribuído. Esse processo ele vai ser classificado de acordo com os pesos a ele atribuídos, tá?
E quais são esses pesos, professora? Veja, as classes processuais importam, o assunto do processo importa, a quantidade de partes de cada polo processual importa, a complexidade desse processo como um todo importa. Por quê? A ideia aqui é que não haja sobrecarga de um juiz em detrimento de outro, ou seja, que haja uma uniformidade na distribuição de processos. Imagine um juiz que só pegou processos com poucas partes, processos simples, e outro juiz, por exemplo, outro magistrado, está recebendo uma gama de processos complexos. Então, essa questão dos pesos atribuídos é justamente para distribuir os processos de uma forma que seja mais equânime e que não sobrecarregue um juiz em detrimento do outro, tá? O objetivo é o quê? Uniformidade na carga de trabalho, tá? E também, lembre-se, tem que haver aleatoriedade nessa distribuição. A atribuição desses pesos, que eu mencionei agora há pouco, será realizada pelos conselhos, tribunais ou corregedorias no âmbito de suas competências, devendo ser criados grupos de magistrados de todas as instâncias para a validação das configurações locais, sendo possível que a atribuição de um peso idêntico para cada um dos aspectos passíveis de configuração. E essa distribuição, como se dá essa distribuição? Essa distribuição dos processos, gente, ela é sempre feita de forma automática. Ela é realizada imediatamente após o quê? O protocolo da petição inicial. Protocolou a petição inicial, essa distribuição, o quê? Ela é feita de forma automática, levando em consideração o quê? Os pesos atribuídos. E agora, eu acho que você vai lembrar de ter visto isso comigo. É vedado criar funcionalidade no sistema para exclusão prévia de magistrados do sorteio, independentemente de qualquer motivo. Ou seja, se por acaso a questão vier falando para você de exclusão prévia de magistrado, você lembra que isso não é permitido. O que é que o sistema pode fazer? O sistema pode identificar possíveis casos de prevenção, suspeição ou impedimento. Nesse caso, o que é que o nosso sistema PJE faz? Ele notifica o magistrado de uma possível presença de suspeição ou impedimento ou prevenção e o magistrado é que vai decidir sobre isso. Vamos ver aqui. Poderá ser criada funcionalidade para indicação prévia de possível suspeição ou impedimento, que não influenciará na distribuição, cabendo ao magistrado analisar a existência ou não da suspeição ou do impedimento. Então, certinho aqui, não pode excluir previamente o magistrado e a gente pode ter o quê? Uma indicação prévia, tá certo? De possível suspeição, impedimento ou prevenção. Lá no artigo 6º, já estou entrando em outra coisa. A gente sabe que para acessar o sistema tem que ter o quê? Uma assinatura eletrônica que tenha o quê? Com base em certificado digital emitido por autoridade certificadora. Todo mundo já ouviu falando isso 1000 vezes, né? Lá no CNJ, na nossa resolução do CNJ, ele permite que nós acessamos, né? Em caráter de exceção, a gente pode acessar o PJE por login e senha. Porém, quando a gente acessar o PJE com login e senha, a gente não vai poder o quê? Não vai poder assinar documentos e arquivos e também não vamos poder executar operações que acessem serviço com exigência de identificação por certificado digital. Isso daqui a gente não pode fazer, tá? Quando utilizar o login e senha para acessar o nosso sistema PJE. E o que é que eu quero lembrar para vocês, gente? O nosso sistema PJE, ele está disponível 24 horas, disponível 24 horas de forma o quê? Ininterrupta, tá? Ininterrupta. E essa aqui, ó, é o que está disposto no nosso artigo 8º. As manutenções programadas do sistema serão sempre o quê? Informadas com antecedência e realizadas preferencialmente entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, ou entre 0 hora e 6 horas dos demais dias da semana. Eu falei exclusivamente? Não, não falei. Falei preferencialmente. Então, quando a gente fala de manutenções
programadas do sistema, vocês têm que lembrar que elas serão o quê? Preferencialmente. Elas vão acontecer preferencialmente entre o quê? 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, tá? Ou entre 0 hora e 6 horas dos demais dias da semana. É só você usar o raciocínio, né? Nessa hora aí de 0 a 6, né, supõe-se que a pessoa está descansando, está dormindo, não é verdade? E sábado e domingo é o descanso. Então, preferencialmente, essas manutenções programadas do sistema, elas devem acontecer nesse horário, tá? Lá no artigo 11, a gente tem o seguinte, sobre o vencimento dos prazos, tá? Os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade de qualquer dos serviços referidos no artigo 8º, você, por exemplo, não consegue acessar o PJE, você não consegue protocolar, você não consegue, enfim, mandar uma petição. Isso tudo é considerado o que é indisponibilidade do sistema. Quando ocorrer uma indisponibilidade no sistema, os prazos que venceriam neste dia, eles serão prorrogados para quando, Puf? Para o dia útil seguinte. Agora, essa indisponibilidade aqui, para interferir nessa prorrogação de prazo, ela tem que acontecer nessas situações aqui, tá? Esse sistema, ele tem que ter ficado suspenso, né? Com problemas. Essa disponibilidade tem que ser superior a 60 minutos, tá? Ininterruptos ou não. E tem que ocorrer das 6 horas às 23. Então, imagine que nesse dia que ia vencer o prazo, primeiro o sistema ficou indisponível por 10 minutos, depois por 20 minutos. Voltou a funcionar normal. Aí depois ele ficou mais meia hora suspenso. Então, aí somou 60 minutos, das 6 às 23, prorroga o prazo, tá? Prorroga o prazo. Deixa eu voltar para cá. E também, se ocorrer uma indisponibilidade entre as 23 e as 24 horas do prazo. Por quê? Aqui, gente, é a última hora de vencimento do prazo. O que é que significa isso? A gente sabe que na nossa cultura, o brasileiro gosta muito de deixar tudo para a última hora, não é verdade? Então, veja, das 23 às 24 horas é a última hora do prazo. Então, qualquer disponibilidade que acontecer neste período, prorrogação. Parágrafo 1º. As indisponibilidades ocorridas entre 0 a 6 horas dos dias de expediente forense e as ocorridas entre feriados e finais de semana a qualquer hora não produzirão efeito do caput. Ou seja, se por acaso o sistema ficar indisponível entre as 0 e 6 horas, né, dos dias de expediente forense, a gente entende como dias úteis, né? E também as ocorridas em feriados e finais de semana, se o sistema ficar indisponível aqui, não vai ter prorrogação de prazo, tá? Não vai ter. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24 horas do dia útil seguinte, quando ocorrer indisponibilidade maior do que 60 minutos, ininterruptos ou não nas últimas 24 horas do prazo, ou ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao seu término. Aqui o que é isso, professora? Existem alguns prazos que têm uma hora ou minuto determinado para encerrar. Esses prazos eles serão prorrogados para as 24 horas do dia útil seguinte. Se ocorrer o quê? Uma indisponibilidade maior do que 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo, ou uma indisponibilidade nos últimos 60 minutos do término do prazo, tá certo? A lógica é a mesma daqui de cima. Parágrafo 3º. A prorrogação de que trata este artigo será feita de forma automática pelo sistema. Então, a prorrogação é feita automaticamente. Artigo 12. A indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências previstas em lei e na presente resolução e será ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. 5 dias de antecedência deverão ser avisadas, né, no mínimo, sobre o que? As indisponibilidades
programadas do sistema. Vamos seguir adiante com a nossa revisão aqui. Aqui é muito importante, tá? Preciso muito da atenção de vocês. Por quê? No artigo 5º, esse aqui é da lei 11.419, tá? Opa! 11.419. Diz o seguinte, que as intimações serão feitas em meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Essas intimações elas vão ser consideradas como realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica. E caso essa consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Até aí tudo bem, não é verdade? Essa informação aqui vocês já sabiam. Isso daqui, ó, é que vai ser o objeto do nosso estudo agora. A consulta deve ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam só. Se você estiver participando de um processo, você for parte de um processo, e aparecer uma intimação para você lá, você não pode simplesmente dizer, não vou nem prestar atenção nisso daí, porque eu quero mais é que esse processo atrase. Não. 10 dias após o protocolo dessa intimação, se você não fizer essa consulta, esta intimação será considerada automaticamente realizada. Aqui, a lei, a resolução do CNJ, ela ensina a gente a fazer a contagem, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso para não confundir com o nosso DPI. Preste atenção aqui. Lá no artigo 4º da nossa lei 11.419, você tem o DPI, que eu explico para vocês, que nada mais é do que o seguinte. A data da publicação é o quê? É o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJE. E os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Isso daqui, gente, é para quê, professora? Isso daqui é para uma informação que é disponibilizada lá no DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico, certo? Só que quando a gente vai lá para a nossa resolução do CNJ, o artigo 21 da resolução 185 do CNJ, ele vai ensinar para a gente a fazer o quê? A contagem desses 10 dias corridos aqui, ó, que são os 10 dias corridos da intimação eletrônica. Então, são coisas diferentes, tá? Essa contagem DPI aqui, ó, é para publicação no DJE, certo? Aqui, ó, ele está falando de quê? Desta contagem de 10 dias corridos da intimação eletrônica, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês prestem atenção nisso aqui para não errar a questão. Então, o que é que diz o artigo 21 para a gente? A disponibilização do ato de comunicação no sistema já foi feito, tá? O dia inicial da contagem vai ser o quê? O dia seguinte à disponibilização do ato no sistema. Aqui é o primeiro dia, ó. E aqui não importa se é dia de expediente ou não, por quê? Porque a nossa contagem é em dias corridos, certo? Então, como é que eu vou contar? Como é que eu conto esses 10 dias, professora? Essa contagem vai iniciar quando? No dia seguinte à disponibilização do ato de comunicação no sistema. Tá aqui, ó. Não importa se esse primeiro dia é dia de expediente ou não. E qual é o último dia, professora? O último dia vai ser o dia da consumação da intimação, certo? É o 10º dia a partir deste dia inicial. É o 10º dia a partir do dia inicial. Só que para a gente, o último dia é importante. O último dia tem que ser dia útil, tá? É isso que diz o artigo 21, inciso 2. Artigo 21, inciso 2, tá certo? O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial.
caso seja de expediente judiciário, ou primeiro dia útil seguinte. Essa contagem a gente já viu que é de dias o quê? Corridos. Não é verdade? Essa contagem aqui é de dias corridos. Então, se ao longo da contagem desses 10 dias tiver aí um feriado, tiver aí um fim de semana, para a gente não importa, porque esses dias são corridos. Agora, o último dia, gente, o último dia tem que cair no dia útil. Se não cair no dia útil, que a gente chama aqui de dia de expediente forense, vai ser o primeiro dia útil seguinte, certo? Então, não confundam, por favor, essa contagem aqui de 10 dias corridos com o nosso DPI, porque DPI é para disponibilização de informações lá no Diário de Justiça Eletrônica. E aqui a gente está fazendo uma contagem de prazos para intimação automática. Deu para entender? Não quero ninguém confundindo isso na prova, tá? Eita, acabou a nossa parte de PJE. Acabou a nossa parte de PJE. Já estamos com mais 55 minutos de aula e eu ainda não vi com vocês a parte de regimento interno. A prof se empolga na explicação, não é verdade? Vamos ver rapidinho as disposições aqui que eu separei para você sobre o nosso regimento interno. Gente, basicamente eu separei para vocês órgãos, tá? Órgãos e suas competências e suas atribuições. Acho que vai cair alguma coisa relacionada a isso. O que é que eu sempre digo aos meus alunos? Gente, tem 2 artigos que eu gosto muito e que eu gostaria que vocês dessem uma caprichada nos estudos, que é o artigo 17 do nosso regimento interno, que fala sobre o quê? Sobre os órgãos do TJPE, tá? É a lista dos órgãos, aqui é do regimento interno, tá? E também o 26, lá do COG, que fala sobre o quê? Sobre as atribuições, na verdade, as competências do TJPE, tá? São 2 artigos bem importantes que eu peço sempre para os meus alunos revisarem. Mas vamos ver o que eu separei aqui. Tribunal Pleno. O que é um Tribunal Pleno, professor? É o órgão máximo do Tribunal de Justiça, composto por todos os desembargadores. Suas decisões são soberanas, suas competências são, em sua maioria, de natureza o que? Administrativa e eletiva, relacionadas à composição e organização do próprio tribunal e do Poder Judiciário Estadual. Quais são as principais atribuições lá do nosso Tribunal Pleno? Isso está lá no artigo 19 do nosso regimento interno. No que diz respeito à composição do tribunal, eu separei para vocês aqui, ó, que o pleno vai o quê? Indicar juízes para acesso ao cargo de desembargador. Pelos critérios de antiguidade e merecimento, o pleno vai o quê, professora? Organizar a lista tríplice para a vaga do 5º constitucional, destinadas a membros do Ministério Público e da advocacia. E a gente tem muitas outras competências, né, que falam sobre a composição do próprio Tribunal de Justiça. E as competências internas, professora? Né? Na verdade, as eleições internas. Olha só o que é que o pleno tem que fazer também. Eleger o presidente, os vices, o corregedor-geral de justiça, eleger os membros do órgão especial, do Conselho da Magistratura e das comissões permanentes, eleger os membros, desembargadores e juízes que irão compor o TRE. São atribuições de eleições, escolhas feitas aí, organizadas pelo Tribunal Pleno. Atos administrativos e legislativos. Ele tem que fazer o quê, prof? Propor à Assembleia Legislativa alteração da organização e divisão judiciária, bem como criação ou extinção de cargos, elaborar e alterar o regimento interno do TJ, aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário e alguns atos solenes também, como, por exemplo, dar posse aos membros da mesa diretora, aos novos desembargadores. Aqui, vocês vão ouvir falar muito numa medalha, a medalha desembargador Nunes. Então, ó, também vai ser tudo lá do Tribunal Pleno, competências, né, de organização do próprio tribunal, competências administrativas, do próprio funcionamento do TJ. Vocês vão associar aqui ao Pleno, tá certo? O órgão especial é um órgão fracionário do TJPE, composto por 20 integrantes, tá? Desses 20 integrantes, o que é que você tem que lembrar?
4 são os membros diretivos, tá? Presidente, primeiro vice, segundo vice e o corregedor. Aí, quando você faz 20 menos 4, sobram 16. Aí, você vai lembrar que são 8 desembargadores por antiguidade e 8 por eleição, tá? Ele funciona como uma delegação do Tribunal Pleno, exercendo a maior parte das competências administrativas e também o quê? Jurisdicionais. Sua criação visa dar mais agilidade às decisões que, de outra forma, exigiriam a reunião de todos os desembargadores. As atribuições do Pleno estão lá no artigo 29 do nosso regimento interno. Eu separei algumas competências aqui para vocês que dizem respeito ao quê? Julgamentos, né? Competência jurisdicional do Pleno. Desculpa, do órgão especial. Processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade autoridades como o vice-governador, secretário de Estado, juízes de primeiro grau, membros do Ministério Público, deputados estaduais, entre outros. Julgar ADIs de leis estaduais ou municipais em face de Constituição Estadual. Julgar o quê? Mandado de segurança contra atos de governador do Estado, da mesa da Assembleia Legislativa do próprio tribunal, entre outras autoridades. Julgará ações rescisórias de seus próprios acórdãos e dos acórdãos da seção civil e de direito público, apreciar o incidente de inconstitucionalidade arguido em outros órgãos de tribunal. E a gente tem outras tantas competências, na verdade. E competências administrativas, professora, o que é que você separou para a gente? Instaurar e decidir processos administrativos e disciplinares contra juízes e desembargadores, avaliar os juízes para fins de vitaliciamento, homologar concursos públicos para magistrados e servidores, autorizar a abertura de concurso para o cargo de juiz substituto. Tudo isso é competência lá do nosso órgão especial, órgão fracionário, que detém o quê? 20 integrantes do Tribunal de Justiça, 20 desembargadores. E a presidência, professora, separou para a gente também alguns casos, algumas competências do presidente do TJ, com certeza. A presidência é o órgão de representação máxima e a direção superior do Tribunal de Justiça. O presidente zela pelas prerrogativas do Poder Judiciário e dirige os trabalhos administrativos e judiciários do tribunal. As principais atribuições estão lá no artigo 30, e eu separei aqui, representação e direção, porque vocês têm que pensar o seguinte: quem representa o TJPE? É o seu presidente, na verdade, ele representa o Tribunal de Justiça perante os demais poderes. Ele preside as sessões do Pleno, do órgão especial, do Conselho da Magistratura. Gestão administrativa e financeira. O que é que o presidente do TJ, prof, vai fazer? Elaborar a proposta orçamentária do judiciário, prover os cargos, nomear juízes substitutos e dar posse a juízes e a servidores, conceder férias e licenças a magistrados e servidores, expedir precatórios e requisitar o pagamento de débitos da Fazenda Pública. E algumas atribuições, prof, atribuições jurisdicionais que são específicas do presidente do TJ. Apreciar pedidos de suspensão de sentença ou liminar em mandato de segurança contra o poder público. Decidir questões urgentes de competência do tribunal fora do horário de plantão. Então, para saber mais, visite o artigo 30 do nosso regimento interno. Ô, prof, e as vice-presidências fazem o quê? Aqui, vocês têm que lembrar o seguinte: tanto o primeiro quanto o segundo vice-presidente do TJ, eles têm que exercer qualquer das atribuições do presidente que lhe forem delegadas, tá? Então, atribuições do presidente, atribuições do presidente podem ser delegadas, tá? Qualquer uma delas para o primeiro vice e o segundo vice, e eles terão que executar, tá? A primeira e a segunda vice-presidência são órgãos de direção que auxiliam o presidente e possuem competências específicas, principalmente relacionadas ao processamento de recursos destinados aos tribunais superiores. A primeira vice-presidência está lá no 31, e ele deve o quê? Substituir o presidente em suas ausências e impedimentos. E eu separei aqui para vocês também realizar o juízo de admissibilidade, decidir se o recurso sobe ou não de recursos especiais e extraordinários em processos de matéria civil e criminal. Já a segunda vice-presidência está lá no 32.
Deve substituir o presidente nas ausências do primeiro vice. Realizar o juízo de admissibilidade de recursos especiais extraordinários em processos julgados pelo órgão especial nas matérias de direito público. E também supervisionar o núcleo de gerenciamento de precedentes, que é o NUGEP. Quando falamos de Corregedoria Geral de Justiça, vocês vão lembrar que a Corregedoria Geral de Justiça ela é dirigida por quem? Muito bem, Corregedor Geral de Justiça, auxiliada por juízes corregedores e por quadro próprio de auditores, tá? É um órgão de fiscalização, controle, orientação forense e disciplina de quem? Dos magistrados, vou até mudar de cor aqui, ó, dos magistrados da primeira instância e também de quem, prof? Dos serviços auxiliares da justiça das primeiras e da segunda instâncias, tá? Dos juizados especiais e dos serviços públicos delegados. Então, presta atenção aqui, ó. Magistrados de que instância? Primeira instância. Serviços auxiliares da justiça de primeira e segunda instância, certo? Principais atribuições aqui da nossa corregedoria estão lá no 33, tá? Sugiro que vocês leiam todas. Receber e processar reclamações e denúncias contra magistrados e servidores, instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra servidores e titulares de cartório, realizar inspeções e correções nas unidades judiciárias e nos cartórios, fiscalizar a aplicação de legislação sobre custas e emolumentos. E temos muito mais atribuições além dessas, não é verdade? Aqui, ó, eu já estou no Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura é um órgão de orientação, disciplina e fiscalização da onde, prof, da primeira instância do Poder Judiciário Estadual, tá? Tem sede na capital do estado, jurisdição em todo o seu território e tem como órgão superior o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O que é a atribuição do nosso Conselho da Magistratura? Exercer a superior inspeção nos serviços judiciários de primeiro grau, velar pela conduta dos magistrados, exigindo observância do Código de Ética, determinar a realização de correições pelo Corregedor-Geral, julgar recursos contra atos administrativos do presidente, vice-presidente e corregedor-geral relativos a servidores e autorizar juízes a residirem fora da comarca, entre outras atribuições, não é mesmo? Entre outras tantas atribuições. E, por fim, gente, para a gente encerrar, eu destaquei aqui as sessões e câmaras. As sessões e câmaras são órgãos julgadores fracionários do tribunal, divididos por área de especialização. Seção civil, direito público e criminal, onde os recursos e ações são efetivamente julgados. As sessões de direito público, seção civil, seção criminal, reúnem os desembargadores das respectivas câmaras para julgar matérias de maior complexidade ou para uniformizar a jurisprudência. Compete-lhes julgar, por exemplo, ações rescisórias contra acórdão das câmaras, mandados de segurança contra certas autoridades, incidentes de resolução de demandas repetitivas. Já as câmaras, né, também cíveis, de direito público ou criminal, são a linha de frente, tá? As linhas de frente do julgamento em segunda instância. Cada uma é composta por 3 desembargadores e julga os recursos, apelações, agravo de instrumento e as ações também originárias, habeas corpus, mandado de segurança, provenientes da primeira instância de acordo com a sua especialidade. Ufa, que revisão, hein, gente? Foi muita coisa que eu vi com vocês. Eu quero deixar o meu abraço e agradecer a todos vocês por terem estado conosco aí durante a nossa maratona TJPE. Eu desejo que a sua vida seja muito abençoada, não só a sua trajetória de estudos, mas a sua vida como um todo. Eu sei que isso é um processo muito importante que você está vivendo agora, mas é, de fato, um processo, gente. Quando você entende que é um processo, fica tudo mais fácil. É um processo e você vai ter que vencer algumas etapas para conquistar os seus objetivos. Então, eu desejo a você muita força. Desejo de coração que tudo dê certo nessa reta final. Contem com a gente. Nós aqui do Faz Questão estamos disponíveis para você, para ajudá-los, orientá-los e, claro, acompanhar vocês até a posse. Tá certo? Fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe do Faz Questão e a vocês também pela confiança que vocês tiveram na gente. Tá certo? Desejo tudo de melhor na vida de vocês. Contem comigo e a gente se vê aí
no nosso próximo encontro, tá certo? Fiquem com Deus. Boa prova, vão com tudo. Eu tô aqui torcendo por vocês. Beijão!